Olá, Bernardo. Antes de mais, obrigado por teres Miguel. aceitado fazer estas entrevistas e vamos começar pela primeira pergunta, que é sempre igual. Se tu tivesses o poder de conseguir dar à sociedade um mandamento, não é? Ou obrigar, porque o mandamento é qualquer coisa de impositivo, qual é que era o mandamento que tu tinhas para a sociedade contemporânea? Estou-me a rir. E aqui pode ser em termos internacionais. A primeira coisa que me vem à cabeça tem a ver com uma coisa que marcou uma geração, que é um sketch do Hermano José, do Lauro Dérmio, não sei se te lembras, sobre os mandamentos e o não pirilamparás a mulher do outro. Mas, falando agora de um bocadinho mais sério, talvez uma dose de empatia e de alguma bondade social, um sentido de comunidade um bocadinho mais apurado. Não sei se ele foi ganho aqui durante estes meses de pandemia, não sei aferir isso, mas acho que estamos muito atomizados, não é? Muito dispersos, profissionalmente até, acho que funcionamos todos muito em ilhas e mesmo no sentido de comunidade local. Talvez aqui no nosso bairro não se nota assim tanto, vive-se muito esse bairrismo, mas no geral, nas sociedades contemporâneas, acho que há essa falta de empatia. Não lhe chamo compaixão, mas nós tentarmos colocar-nos na posição dos outros, daqueles que menos têm, daqueles que passam mais dificuldades, e não olharmos tanto para o nosso sucesso, para o nosso percurso, para o nosso mundo. Acho que isso nos trazia um crescimento maior e ajudava-nos também a ser mais solidários com quem mais precisa. Acho que falta uma certa dose de... E isso deve surgir espontaneamente na sociedade civil? Ou deve ser de alguma maneira ajudado pelo Estado para que essas coisas aconteçam? Como é que tu vês? Porque acho que esta pergunta... Gosto mais das coisas geradas de baixo para cima do que de cima para baixo. Não quer dizer que o Estado não tenha um papel de correções quando elas são necessárias, mas nesta matéria eu acho que as coisas ou são genuínas e naturais ou então não funcionam muito bem. Há momentos, há contextos que puxam um bocadinho mais por esse lado humano. Não é? Nós, durante as várias crises que passámos, e na última década estamos a viver a segunda grande, era difícil ultrapassar os danos da primeira, a década de 2008-2009, não é? E essa está a anos-luz dos impactos da que estamos a viver. Mas acho que houve aqui momentos, sobretudo aqui em Portugal, onde esse sentido comunitário se notou. Nós temos acho que temos algumas características interessantes humanas, mas não queria particularizar muito aqui a nossa situação. Acho que no sentido geral, e também isso pode ter a ver um bocadinho com o extremar de posições sociais e políticas que estamos a viver nas democracias, tem a ver um bocadinho com esse sentido egoísta da vida e do sucesso muito rápido que é preciso atingir, às vezes adulterando vocações profissionais em função de um objetivo de sucesso. E eu acho que a coisa devia ser um bocadinho mais mastigada, os percursos talvez, para que houvesse mais relação entre todos. E não tanta atomização. E o que é que tu achas que acaba porque nós temos alturas na história em que os povos estão mais solidários, não é? E tens alturas na história em que eles estão mais virados para dentro, estão mais nacionalistas e mais de alguma maneira egoístas, vamos falar de pessoa a pessoa. O que é que os políticos, como é evidente, têm alguma coisa que possa ser determinante para isso, mas não acho que seja só os políticos. Como é que tu vês isso? Como é que tu achas porque é que tu achas que neste momento as pessoas estão-se a virar muito para dentro, estão a ficar menos solidárias? Porque isto da epidemia é um epifenómeno, não é uma coisa que esperemos nós que fique para sempre, não é? Por isso, o que é que tu achas que faz com que neste momento a gente viva na Europa e nos Estados Unidos também, os países a fecharem-se? Não sei se é quer dizer, há esses fenómenos, mas não os vejo como maciços.
Muitas vezes é preciso ir um bocadinho às realidades concretas, porque o que nós vemos também, há extremos a tomarem conta de vários debates e a posicionarem-se do ponto de vista da representação parlamentar ou da influência sobre governos, ou até do ponto de vista mediático a terem uma influência sobre a agenda, mas também é preciso pô-los no devido lugar, no sentido da proporção do que valem. Há países onde valem mais, há países onde são residuais. Não vale a pena também generalizarmos que isto é uma avalanche de camisas negras que entra por aí de botas cardadas. Em que país é que achas que as coisas estão mais extremadas e onde é que achas que as coisas continuam mais solidárias? O meu ângulo não era fazer essa dicotomia. O que eu digo é, há uma representação política que 70%, 80% nos parlamentos continua a ser em partidos tradicionais, moderados. Se isso reflete uma solidariedade social, não sei. Acho que são dois planos diferentes. Do ponto de vista das suas agendas, esses partidos têm uma agenda, digamos, mais civilizada. Mas de alguma maneira... E isso é a generalidade dos países europeus. Mas os partidos o que nós temos é depois alguns fenómenos... São sempre o espelho, de alguma maneira, do eleitorado, não é? Pá, eu acho que nós não fazíamos ideia, se calhar há 10 anos, que havia tantas pessoas disponíveis para votar no Trump, no Boris Johnson, no André Ventura, mas eles estavam lá e foram, eles não inventaram, porque isto são tudo democracias, estamos a falar de tudo democracias, e aqueles votos, pá, não foram inventados, não é? Por isso, eu não acho que haja que haja um Estado que representa uma coisa e que depois haja, eu acredito que na sociedade depois haja bolsas de outras coisas. Os exemplos que deste, pondo o Boris Johnson um bocadinho fora desse baralho, e pondo também o caso português com um grande ponto de interrogação, não sei o que é que ele vale. No caso do Trump, acho que é uma conjugação de fatores num timing favorável, não é? Um dos fatores tem a ver com quem é que ia a jogo com o Trump e o que é que ela representava e como é que isso... Quem é que foi a jogo com o Trump em 2016, não é? Como é que isso alimentou também um ódio ao sistema que beneficiou o Donald Trump. Nem todo o voto foi de convicção com o trumpismo. Houve voto contra a Sra. Clinton que pelo Trump beneficiou. Mas eu dizia mais, nas sociedades democráticas há essa representação, ou pelo menos essa continuidade de muitos... Há sistemas que colapsaram do ponto de vista da fragmentação partidária, como é o caso francês, mas isso não representou uma ascensão de um extremismo ao poder. Quer dizer, o Macron e o En Marche não são partidos dessa natureza. Portanto, o que ocupou o espaço que se partiu foi um partido de centro-direita, algumas questões de centro-esquerda, quer dizer, anda ali a balançar. É uma proposta nova, não é uma proposta de extremo. Mesmo tens uma proposta de extremo. Tens uma proposta de extremo. Eu não digo que não haja propostas de extremo, mas há propostas de extremo que têm uma determinada proporção como reflexo da sociedade, que tem várias naturezas, pode ter uma natureza anti-globalização, anti-europeia, anti-imigração, quer dizer, depende de cada país. E depois há outros países onde essa representação mais extrema é mais diminuta e que não oferece tanto alarme. Portanto, via as coisas caso a caso, não fazia uma grande pintura sobre um fatalismo negro da ascensão do nacionalismo. Ele está a ascender, mas não é magnânimo. Outra coisa tem a ver com as características das sociedades, e aí também é preciso ver caso a caso. Por exemplo, a radicalização da situação em Espanha ou em Itália não é bem igual à radicalização que se vive na Alemanha ou no Reino Unido. São planos diferentes das razões que estão na radicalização ou no crescimento dessas franjas tornadas influentes no debate político. Mas não achas que a radicalização é sempre fruto das pessoas se sentirem fora do sistema? Do medo e das pessoas se sentirem fora do sistema?
Não achas que as pessoas que em Itália, em Inglaterra, em Espanha ou em Portugal... Não, porque tu vês classe média alta completamente integrada no sistema que vota nesses partidos. A questão é muito mais complexa do que os descamisados e os órfãos da globalização alimentarem. É como aquela velha tese do só a pobreza é que alimenta o terrorismo, não é? E depois nós vemos que quem alimentou redes como a Al-Qaeda foram grandes magnatas sauditas, a começar pelo próprio Bin Laden, não é? Portanto, as coisas não são tão a preto e branco. Eu acho que é preciso também não fazer grandes generalizações. Isso é interessante o que estás a dizer. Porque tu, por exemplo, no caso português, tu tens um parlamento maioritariamente dentro dos partidos tradicionais. Não quer dizer que não haja partidos que estão a resvalar para as franjas. Ou tendências dentro de partidos que estão a resvalar para as franjas. Isso é um dos fenómenos. Mas a sociedade está maciçamente radicalizada, polarizada, como a americana ou eventualmente a espanhola, por questões de independência. Não a vejo assim. Vejo uma certa paz social. Não quer dizer que não haja problemas, que a crise não tenha ainda exacerbado esses problemas. Isso vai alimentar um crescimento imparável dos extremos, nomeadamente a extrema-direita? Não sei. Não sei. Porquê é que tu achas que as pessoas com dinheiro, e eu também tenho a perfeita noção que há muitas pessoas que eu conheço que vão acabar por votar no Chega, e não são pessoas com falta de escolaridade, nem excluídas economicamente, tu achas que eles estão à espera do quê? Eles estão à espera de ganhar alguma coisa com uma ascensão maior do Chega ao poder? Não vejo ganho. Ou é um voto também dizer, aquela coisa muitas vezes da direita que isso Costa e não sei o quê, e a Mortágua, eu tenho que os pôr daqui para fora e o Rio não faz o serviço bem feito, por isso eu vou votar no Chega. Não sei meter na cabeça deles, mas imagino que em último caso seja sempre essa lógica digamos, de benefício, e depois o antagonismo a uma determinada agenda que eles consideram que é uma agenda perniciosa para a sociedade, para os seus valores, etc, etc. Portanto, são uma reação a alguma coisa, não são uma construção a nada. Não é? Acho que um dos grandes dilemas da política contemporânea é que, com mais ou menos polarização, os dois lados não têm um contributo equivalente. O que nós vemos é, sobretudo, os partidos sociais-democratas, centro-esquerda, a levar uma agenda progressista em vários domínios avante, e depois sempre uma reação do centro-direita-direita. Nunca é uma agenda construtiva para tentar derrotar a argumentação contrária. É tudo pessoal. E achas que o movimento é sempre da direita para a esquerda? Achas que não, é pendular. É pendular. Não vejo neste momento, a centro-direita ou a direita, de uma maneira geral, não é particularizado em Portugal, com nenhum brilhantismo, nenhum rasgo, nenhuma criatividade, nenhuma empatia, nenhuma mobilização minimamente relevantes e interessantes. Quando é que viste isso a última vez em termos mundiais? Foi no tempo do Rica? Eu não tenho essa memória. Está agora aquele vídeo que tem passado imenso na internet, que é super divertido, quando ele se candidatou a segunda vez. E ele já havia o problema da idade. E eu acho que ele era bem mais novo do que o Biden e mais novo do que o Trump na altura. Acho que ele tinha 72, mas o tema já se falava na altura. E ele, num debate, responde de uma forma irónica e maravilhosa, super sério, e diz: estejam descansados que eu não vou trazer para cima da mesa o assunto da idade dos candidatos, porque não vou falar da inexperiência. Acho que era o Walter Monteiro que estava. Sim, há um período áureo, digamos, de um determinado conservadorismo de valores e de liberalismo brusco na economia e nas questões laborais nos anos 80, que depois tem repercussão nos anos 90, sobretudo nas transformações dos partidos de centro-esquerda, não é? Que muitos deles adotaram
algumas questões, sobretudo económicas, dessa direita. Estou a falar de Inglaterra, estou a falar dos Estados Unidos, dos próprios New Democrats do Bill Clinton, e até das novas fronteiras aqui do Guterres. Foi tudo mais ou menos na mesma altura, o próprio Schroeder. Tudo isso não é separado do seu contexto, nem das relações que todos eles tinham a nível partidário e de lideranças. Isso é o chamado tempo áureo dessa direita. Depois, a partir daí, acho que houve uma espécie de tentar transformar isso em umas propostas à altura dos contextos, mas não vejo que tenham tido essa dimensão de grande ruptura, não é? Eu não estou a valorizar essas rupturas. O que eu estou a dizer é que nunca mais houve um centro-direita marcante que fizesse uma escola. Mas achas porque a esquerda tomou esse lugar? Eu acho um bocado, não é? A esquerda toma esse lugar. Uma esquerda que liberalizou. Empurra claramente o centro-direita para a direita. Sim, que centrou, não é? Centrou, claro. E depois também destapou um bocadinho à esquerda. E, portanto, nós hoje em dia o que temos é um campo social-democrata que tu podes dividi-lo em 2 ou 3 partidos até. Acho que a ascensão dos verdes em alguns países traz aqui uma outra coloração a este grande espaço social-democrata, que tu podes ter um partido socialista como o nosso, podes ter um PSD que umas vezes é um bocadinho mais conservador, outras vezes vai às raízes, depois podes ter um partido verde como os verdes na Alemanha, e tens um espaço sociológico mais ou menos 80, 90% do espectro político. Portanto, um grande consenso social-democrata. A grande questão para mim isto é positivo para o sistema, é positivo para o debate, enriquece, não enriquece, bloqueia, cristaliza ou não. Acho que depende dos países. E já que estávamos a falar da extrema-direita, as pessoas de direita, nem as pessoas só de extrema-direita, muitas delas veem o PC e o Bloco de Esquerda como, pronto, na América ainda agora tiveste esta questão no debate, dos antifascistas, e dos supremacistas brancos. Não, a acusação do Trump ao Biden era ele ser um socialista. Exatamente, ele está ali, socialista, porque ainda está com a esperança de que a palavra socialista faça caixa de ressonância na cabeça. Um liberal na América é um gajo mais à esquerda. Para os republicanos é um marxista-leninista. Exatamente. Não, mas o que eu te queria perguntar é se tu achas que é sensato e é real que a ameaça do PC e do Bloco é tão grande como a do... Mas esta pergunta tem que ser feita. Desculpa, não tenho nada dessa porque lógica. Isto é o que a direita, de alguma maneira, diz, e mesmo em Portugal. Cada campo encontrará os seus fantasmas e os seus papões, não é? O que eu vejo factualmente é isto. O PC e o Bloco completamente integrados numa espécie de quase mainstream político e de mercado eleitoral. Têm os seus nichos, têm as suas bandeiras, não são radicais de destruição do regime, como se diz, não é? Mas achas que não? Por exemplo, na prática, o que é que tu achas que o PC desde o 25 de novembro está a gerir uma situação? Bom, Miguel, o PC tem no seu programa, no seu ADN, o fim da NATO, uma outra Europa, sempre uma outra União Europeia, ou se calhar até nem União Europeia, o fim do euro, não sei o quê. Alguma vez o papel de Portugal nessas organizações sofreu com essa agenda do PC, mesmo quando o PC apoiou um governo como o último da Geringonça? Saímos beliscados na NATO ou no nosso papel na União Europeia? Zero. Pelo contrário, o Partido Socialista até conseguiu ganhar um espaço não direi influência grande, mas o António Costa ganhou um espaço no debate europeu interessante. Não somos um parceiro menos credível na NATO do que éramos antes do PC apoiar a Geringonça. Portanto, na prática, qual é o efeito nefasto que isso traz às grandes rupturas clássicas entre o Partido Comunista e o Partido Socialista? Não vi na prática nada disso. Outra coisa é a influência nas questões laborais, nas questões sindicais. É exatamente isso que eu ia dizer. Se
será que a moeda de troca não mas é isso depois o Bloco e o PC quererem Mas isso faz dos partidos de uma extrema-esquerda revolucionários do sistema e do regime como a extrema-direita. Estou a dizer que o que é que eu acho que a única parte que eu acho que é de alguma maneira perigosa e que e nas entrevistas eu dou sempre opiniões, às vezes as pessoas criticarem, mas é mesmo assim, onde eu acho que a coisa pode ser perigosa é que a moeda de troca é estatizar e tornar o Estado maior. Mas qual é a tua visão em relação a isso? Tu achas bem? Achas poderia ser de outra maneira? Não. São partidos de esquerda, assumidamente de esquerda. Têm uma lógica e uma história. Isto é importante na construção da proposta política. Ela não nasce de geração espontânea. Quer dizer, a extrema-direita nasce de geração espontânea e pode ser mudada todos os dias em função do malabarismo eleitoral. Eu acho que a esquerda há mais constância. A extrema-direita em Portugal é muito fantástica porque está muito centralizada na genitália. Eles querem cortar tomates e tirar ovários. Para além disso, isso é suficientemente grave para... Quer dizer, essas dimensões, depois umas dimensões de moralismo que não se aplica aos próprios, não é? Esta moralidade em relação aos cargos políticos e digamos, à exclusividade que depois não é praticada pelo próprio, à moralidade do sistema financeiro que depois também não é praticada pelo próprio na sua iniciativa privada, na empresa da consultoria. Mas isto é um bocadinho características que percorrem outros partidos de extrema-direita na Europa. Quer dizer, os moralistas encartados normalmente são os piores. Não vejo nenhum tipo de equação mimética, o jogo de espelhos entre os dois lados, e acho que essas questões de mais estatização, quer dizer, o que é que se esperaria de um partido de extrema-esquerda? Moedas de troca. Moedas de troca é o beabá da negociação política. Quando não houver moedas de troca, não há partidos. Não há negociação, não há... Achas que isso é nefasto? Não, acho que isso é a democracia. Não. Isso, como é evidente, isso não tem dúvida nenhuma, mas não é isso que eu estou a falar que é nefasto. É haver mais estatização. Depende dos contextos. Ninguém espera onde é que tu achas que deve haver mais no contexto atual? E onde é que deve haver nos contextos de correções de regulação de mercados, de setores. Então deves ter reguladores fortes, saúde claro. e educação, e depois o resto deixar o mercado funcionar. Não, as grandes... Não. Então diz-me. Mercado aonde? Na política externa? Não. Na defesa? Não. Na administração interna? Não. Na justiça? Não. A questão que eu acho que pode ter... acompanhar mais uma certa contemporaneidade tem a ver com o lugar da iniciativa privada no relacionamento saudável com a burocracia do Estado. Aí sou sensível, no sentido da fiscalidade que é penosa, mas não quero um choque fiscal. Um choque fiscal que é tirar impostos. Que é tirar abruptamente impostos e para beneficiar uma determinada... Quer dizer, não, eu acho que isto tem que ser tudo com sensatez. E o Estado português, não, a sociedade portuguesa é suficientemente desequilibrada do ponto de vista das desigualdades para merecer essa sensatez. Nós temos 2 milhões de pobres em Portugal. Somos um país pobre. Tu não achas que de alguma maneira... fala-se dos desfavorecidos, falaste agora dos 2 milhões de pessoas pobres, mas que isto está muito controlado ao centro, não é? Que o eleitorado é todo muito classe média um bocadinho baixa, um bocadinho alta, e que a esquerda também não faz nada para resolver o problema desses 2 milhões de pobres. Eu não tenho um acompanhamento das propostas e do dia-a-dia da política portuguesa para te responder a essa pergunta de $1 milhão. Não é? Acho que a esquerda tem um papel de estabilização do sistema e não vejo nada de mal em que o sistema esteja assente num centro moderado, com propostas que em determinados momentos casam e onde há espaço para a discordância, até sistémica, não é?
Acho que até nos falta mais concordância em questões fundamentais de reformas profundas ou até de longevidade das políticas públicas. Portanto, para dizer a coisa de outra maneira, falta-nos mais entendimento do que até de clivagem. Mas acho que o sistema tem sido suficientemente estável, e isso é uma das mais-valias no plano internacional de Portugal, na atração de investimento, turismo, etc, para eu querer rupturas do dia para a noite. Não quero nada disso. Se as propostas da esquerda são... Mas tu não achas que as gerações mais novas estão a pagar e cada vez vão pagar um preço mais alto para manter as nossas gerações? Com sistemas... Há um grande dilema das sociedades contemporâneas, que é tu teres um envelhecimento grande, teres uma cristalização do mercado de trabalho, estás a passar por transformações muito rápidas tecnológicas nas profissões, os cursos estão desadequados às novas profissões, muitos deles, e tu tens que continuar a alimentar este ciclo de gerações e de educação e de entrada no mercado de trabalho. Isto não são questões que num ciclo político, num ciclo eleitoral, possam ser resolvidas. Precisa de tempo e precisa, sobretudo, acho eu, uma das coisas que eu levanto muito no último livro tem a ver com isso, que é nós podermos preparar melhor políticas públicas, seja com governos em plena negociação por serem minoritários ou outras configurações, preparar políticas públicas com alguma antecedência. Porque nós temos acesso aos dados, às previsões, a um conjunto de monitorização. Nunca houve tanta informação e dados fidedignos como hoje, mas continuamos a não usá-los para fazer boas políticas. Antecipadamente, antecipar os ciclos tecnológicos de grandes transformações internacionais, seja no campo da energia, etc, para depois podermos... Vamos entrar nisso. Já agora faltamos exatamente para que eu sei que é um assunto que te interessa bastante e que está no teu último livro. Tu tens um grupo de trabalho com o Presidente da República, ainda estávamos a falar antes de começarmos a entrevista, em que tens 40 pessoas, não é? Com quem discutes assuntos e com o Presidente, não é? De diversos setores. Vamos começar, por exemplo, pelo da cultura. Onde é que tu sentes que o setor da cultura pode trazer algo? Porque há sempre, o setor da cultura é um setor que é relativamente próximo e há sempre, da parte dos artistas, há sempre duas vias, Uma, dos artistas de alguma maneira mais politizados, que lhes interessa até no limite a influência que a sua arte faz na transformação da sociedade, e há artistas que são mais, não queria usar a palavra nihilista, mas que acham que estão a fazer a sua coisa e que isso não é, a arte não é para fazer política, é acerca de outra coisa, e aí há várias formas de ver a coisa. O que é que tu achas dos artistas que tens nesse grupo de trabalho, que eles têm trazido de interessante, que depois possa ter uma reflexão na sociedade? A grande questão tem a ver com a precariedade laboral, que agora ficou completamente exposta. Acho que não há setor mais afetado que a cultura em Portugal. Em Portugal e noutros países muito afetados. Essa questão é importante, quer dizer, acho que a esmagadora maioria dos agentes culturais, sejam mais individuais ou atuem mais em coletivo, tem a questão da precariedade laboral completamente assente como preocupação máxima. Isso depois repercute no seu trabalho, inevitavelmente. Tu tens que aceitar determinadas coisas ou tens que ir à procura de determinadas coisas que se calhar não são muito. Mas eu digo, ao contrário do que as pessoas pensam, os artistas são bastante liberais. São mais do lado liberal do que do lado da igualdade. Do sentido do risco da sua atividade, mas eu acho que é uma coisa engraçada. Eles não querem que os chateiem, eles não querem que se metam no trabalho deles. Mas acho que ninguém quer uma instabilidade laboral e uma precariedade como a que se vive. Claro. E a que se vive é um lado extremo das condições regra do setor. Mas o que eu digo, essas questões são questões que vêm praticamente sempre a baile. A outra tem a ver com a falta de prioridade política para o setor. Não é politizar o setor. É dar as condições, seja ao nível local, juntas de freguesia, câmaras municipais, para que a atmosfera acolha
as várias formas de fazer cultura em Portugal como uma coisa mais ou menos coerente, um todo que faz parte da indústria económica, empresarial, municipal, que faz bem à saúde mental. Quer dizer, há aqui uma cadeia de valor acrescentado que o poder político compreende mal. Depois há atores políticos que têm isto na cabeça e depois têm mais ou menos força para fazer vingar essa corrente. Mas num todo geral eu acho que não há essa dimensão. Eu acho que, por exemplo, do ponto de vista da agenda política, fazia todo o sentido, seja ao nível da presidência, seja do governo, que o setor cultural, no sentido lato, fosse uma prioridade do país nos próximos anos. Não é só por ser o setor não é só ser o setor mais afetado, mas eu acho que do ponto de vista até da saúde da comunidade. Mas o teu ponto de vista é aquele ponto de vista que a cultura é um antídoto para a barbárie. Também, então não é? Também não tenho dúvida nenhuma. Não é só para a barbárie, é para uma para o desenvolvimento. Desenvolvimento, para uma certa moderação. Falo-me um bocado nisto já em loop, mas quanto mais conhecimento, quanto mais sensibilidade apurada nós tivermos, talvez menos radicalização exista no ar, não é? Mais compreensão em relação aos outros, mais conhecimento de nós próprios nós adquirimos. A arte tem essa capacidade, as várias manifestações de arte. Depois há um ato económico da arte, não é? De ser um negócio também. Tens aquela coisa também, tens alguns, sei lá, tens aquele realizador austríaco. Como é que é? Anecker, pronto. Epá, que não é porque pode acontecer, sei lá, na sociedade francesa, aquele lado mais burguês e mais informado e super culto, às vezes depois também pode ter grandes desvios mentais, mas isto é uma parte. Eu quero oferta, claro, para poder escolher, eu só quero isso. Eu não posso concordar mais com a oferta. Eu acho que nós temos qualidade suficiente dentro de casa, em Portugal, para termos um mercado cultural interessante e competitivo a nível internacional. Por exemplo, quando eu vejo esta vinda da biblioteca do Manguel para Lisboa, eu acho que isso é um ato de inteligência política que casa bem com uma vontade do próprio, que tem um acervo extraordinário, que vai criar aqui um polo de conhecimento, trazendo autores míticos internacionais e fazendo de Lisboa, como podia ser, espero eu, de outras cidades a seguir, em Portugal, um polo de competitividade internacional, de agregação de gente que vem de fora, de festivais novos, quer dizer, acho que isso é um bocadinho por aí, não é? Até porque reabilitam um imóvel que está parado. Portanto, este tipo de casamentos é que eu acho que nós temos capacidade de atração, temos estabilidade, temos segurança, temos condições absolutamente muito competitivas, não é? Em relação, continuando nesta conversa, em relação a este grupo de trabalho, o que é que tu achas da presidência do Marcelo neste primeiro mandato e o que é que poderá ser no segundo mandato? Porque tu no teu livro, a certa altura, numa determinada altura, tu dizes que o cargo de presidente, não é? E acho que aí não fulanizas no Marcelo, portanto, o cargo de presidente, como tem uma certa distância do poder executivo, pode ter, e corrige-me se eu estou a dizer alguma coisa mal, pode ter alguma liberdade de pôr em cima da agenda coisas que são importantes, e como ele também não tem tanto, então no segundo mandato não tem quase nenhum dever, e se calhar tu pensas nisso também do segundo mandato, dever de se justificar perante quem votou neles. Portanto, como é que tu vês primeiro mandato, depois como é que tu achas que pode ser o segundo, e como é que poderia ser um segundo mandato ou um mandato de outra pessoa que ganhar? Sim. Eu não despolitizo o cargo de presidente. Eu acho que ele é um ator absolutamente fundamental na engenharia Mas sistémica. Eu não estou a despolitizar, eu estou a dizer é que é mais livre, que é o que tu dizes no teu livro. Tem poderes mais restritos constitucionais e, portanto, não está tanto na gestão, não está de todo na gestão cotidiana das políticas. Situações de crise,
é um bocadinho diferente, não é? É impelido a ser mais equilibrador de uma série de áreas. Eu acho que do ponto de vista do discurso, eu dou muita importância ao discurso, talvez um bocadinho na lógica anglo-saxónica da coisa, não é? Porque tu vês os discursos na América, agora não, que está num nível abaixo de cão, não é? Mas tu vês que são momentos, não é só solenes, mas marcantes do ponto de vista das agendas, daquilo que é a imagem do país no mundo, do próprio presidente quer em sede do seu legado, quer na própria... Porque no teu livro fulanizas mesmo, falas da relação com o presidente alemão, etc. Sim, por exemplo, o presidente alemão durante a pandemia ganhou um estatuto um bocadinho diferente, porque foi capaz, em momentos certos, não estou a dizer que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa não foi capaz de o fazer também, mas é preciso encontrar o timing e as palavras certas, ou seja, o discurso político, a meu ver, tem um papel fundamental na lógica do jogo político. Nós aqui não damos muita relevância. Há aqui 2 ou 3 momentos do ano onde olhamos para o discurso do 10 de junho ou do 25 de abril, não sei o quê. Mas não vejo que seja a mesma dimensão daquilo que os americanos perdem de tempo a olhar para o discurso do Estado da União ou o discurso de inauguração do mandato, percebes? São coisas que marcam a agenda. Não achas que falta? Portanto, do ponto de vista da palavra, a palavra é muito importante no caso de um Presidente da República. Portanto, dentro desse aspecto eu acho que ele tem margem para poder ponderar, equacionar temas que não estão na cozinha política diária. E depois falas de 5 temas, não é? E achas que qualquer um daqueles temas ali esses 5 temas acho que são transversais a qualquer instituição, e não tem muito a ver com o papel do Presidente. Mas acho que ele podia catalisar, tentar pôr mais papel aquilo, catalisador, dos desfavorecidos, falas da ecologia, falas de uma série de coisas que achas que ele podia ser ele a pôr isso em cima da mesa. Sim, as questões europeias, eu acho que ele tem uma agenda internacional menor do que a agenda interna e, portanto, talvez precisasse dar um salto nesse sentido num segundo mandato. Acho que a questão cultural é muito importante e ele é sensível a isso. Não estou a dizer que outros candidatos não são. A Ana Gomes é sensibilíssima a essas mesmas matérias. Não estou a particularizar a figura, é mais o cargo. A questão da relação intergeracional para mim é muito importante e acho que esta pandemia expôs isso 100%. O confinamento dos mais velhos, um confinamento absolutamente bizarro para os mais novos que nunca o tiveram. Como é que depois tu casas o desconfinamento disto, não é? Porque parece que criaste um estigma em relação aos mais velhos, mas eles não podem ficar, eles são todos das nossas famílias, não é? Não podem ficar ausentes da sociedade, da participação política, da participação nos mídias, etc., nas suas profissões e da relação que têm com os mais novos. Não se pode estigmatizar a população mais velha, que aliás é tendencialmente maioritária. Portanto, é preciso casar isto de uma outra maneira. Eu acho que houve aqui momentos da nossa história recente onde houve aqui um divórcio quase provocado pelos agentes políticos. E eu acho que o Presidente da República tem, seja ele qual for, uma das suas diretrizes tem a ver com este casamento entre as várias gerações, para que haja uma paz social maior e uma identificação com uma espécie de... lá está, para voltar ao início da nossa conversa, uma comunidade mais empática que caminhe mais solidária. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que estas palavras podem parecer um bocadinho despolitizadas, mas eu acho que tem muito sentido em tempos dramáticos como o que estamos a viver e como provavelmente vamos viver nos próximos anos. Portanto, se os agentes políticos responsáveis, que têm digamos, a responsabilidade de acautelar a saúde da democracia, não tiverem isto na primeira linha da agenda, quem é que vai ter? São os das franjas? Os das franjas querem partir isto para ganhar trincheira e falarem só para os seus. É assim em todo o lado. O caso extremo é o norte-americano. Ok. Então, mas vamos falar do sistema português. Então, como é que tu achas que, já que estás a falar disso, de querer partir para ganhar eleitorado,
Como é que tu achas que vão funcionar agora? Acho que as eleições presidenciais são no final de janeiro ou princípio de fevereiro, não é? Princípio de janeiro? Não sabia. Não sei o dia, por acaso. Ok. Já está marcado no mesmo dia? Não sei se estão marcadas. Ok, eu achei que não estavam marcadas ainda, não interessa. É janeiro. Completamente irrelevante esta minha parte. Como é que tu achas que isto agora, até janeiro, vai evoluir com o Ventura, com a Ana Gomes, com a Marisa Matias, com o candidato do João Ferreira e com o Marcelo? Marcelo, entretanto, ainda nem é candidato. Ele está a tentar, de todas as maneiras, ser o mínimo tempo candidato possível para não ter que passar por confronto. E não pode sair da presidência, não é? Não pode sair do cargo de presidente. Pois, mas não sei. É um bocadinho complicado explicar essa parte não sei, isso foi só uma balela. Como é que eu acho que vai ser? Eu queria perceber como é que tu vês, porque tu tens agora aqui já uns players fortes, não é? Tens aqui uns jogadores fortes e como é que tu vês isto? Como é que cada um se vai posicionar? Como é que achas que, como é que tu prevês que os resultados vão ser no final? Tu não me digas que não tens ideias. A ideia tem a ver com os dados que tu tens em cima da mesa, claro, não é? Que é uma eleição mais ou menos entregue. Isso não quer dizer. Na primeira volta. Sim, acho que não. Quer dizer, não me atravesso com nada depois de 2016. Não, e até agora tu dizes que não te atravessas com o Biden e agora... Não atravesso com resultados em política, nunca mais na vida. O que eu quero dizer é, eu acho que isto é um reconhecimento que o cargo de presidente não é assim tão irrelevante no sistema político português, muito menos irrelevante é em alturas de crise ou em alturas de governos minoritários que têm uma crise para gerir. Portanto, o cargo é possível e vai ser preponderante na estabilidade do sistema nos próximos anos. Depois há várias propostas, não é? Umas propostas mais encaixadas nas matrizes dos partidos, outras que extravasam esse espaço partidário e outras que são mais ou menos novidade. Não quer dizer que não houvesse esse clima de caixa de comentário dos jornais e das redes sociais latente. Toda a gente conhece esse tipo de discurso. Agora há um oráculo e alguém que agrega. Que é o André Ventura ou são os outros também? Não. É o André Ventura em particular. Não, os outros, o que é que os outros oferecem? Não, porque há muita gente que vende, que em particular que faz a Ana Gomes, não é? Acaba por ser esse oráculo, mas mais não alinho nada com essa leitura. Pronto, mas eu queria que falasses sobre isso também. Não alinho nada com essa leitura. Tenho a maior admiração pela Ana Gomes, gosto imenso dela, dou-me lindamente com ela. Acho que tem uma história de vida e um mundo incrível que traz valor ao cargo presidencial e ao debate público e, portanto, não tem nada a ver com a proposta que é feita do outro lado. Tem algumas bandeiras que eu acho que são bandeiras que, infelizmente, não foram adotadas pelos partidos sistémicos, como a questão da luta contra a corrupção. Acho que é uma questão posta para debaixo do tapete constantemente. A questão dos paraísos fiscais, que está ligada à corrupção também. Quer dizer, a parte mais justicialista talvez me afaste um bocadinho. Mas eu acho que é importante que, pelo menos, que haja sempre vozes nesse sentido. Não posso concordar 100% com o que estás a dizer. Mesmo que a gente, muitas vezes, ela vá para além do razoável. Isto é tudo tão escondido que... Tenho a certeza que a Ana Gomes é suficientemente inteligente para saber que há uma fase de discurso antes de ser candidata, quando é candidata e, eventualmente, quando exercer o cargo. Ela agora está, eu acompanho no Instagram, para qualquer... ela está super divertida, ela mudou um bocadinho desde que é candidata na postura e eu acho que morrer a rir, mas não no mau sentido, mas sim, não acho que vá trazer digamos sentido negativo aos termos do debate como é a proposta à extrema-direita. Acho que a Marisa Matias é perfeitamente conhecida, o João Ferreira é pela enésima vez candidata a alguma coisa, portanto são propostas previsíveis dentro dos enquadramentos partidários que refletem e depois a proposta do Presidente em exercício se ele entender ser candidato. E achas que a Ana Gomes candidata exatamente? E aí acho que a proposta não pode ser exatamente igual àquilo que foi a proposta
quando ele foi candidato, se ele for novamente candidato, ao primeiro mandato. O contexto é completamente diferente. Mais reformista. Pronto, ele não tem grande capacidade de fazer reformas, mas pelo menos tem uma capacidade. A palavra, não desvalorizemos a palavra na política, não é? Se ela for bem conduzida, a palavra pode levar a uma influência, a uma atmosfera que influencie as decisões. Tu crias um determinado ambiente, crias um caminho que essa orientação, essa visão preconiza, constróis digamos, um espaço mediático favorável, constróis, entre aspas, não é forçado, e às tantas os decisores têm que dar uma resposta a isto, são confrontados com a pressão pública desta orientação. Portanto, não acho que o papel da palavra como influência política seja minimamente menorizado. Acho que pode até ser mais aprofundada num segundo mandato do que foi no primeiro. Depois tens umas condições de praxis política um bocadinho diferentes do primeiro mandato, que é o contacto pessoal com as pessoas vai ter que ser reduzido necessariamente, não é? Até quando não sabemos, mas só aí o estilo vai ter que mudar um bocadinho. O que eu acho que a vantagem do Presidente é estar bem com estes mundos todos. Poder fazer um grande discurso solene, como poder descer à terra e ir falar com qualquer pessoa em qualquer parte do país, em qualquer parte do mundo. Eu acho que isto dá uma capacidade de aproximação inigualável. Não estou a dizer que, por exemplo, a Ana Gomes não tenha essa capacidade. Mas é sempre difícil, e sobretudo na história portuguesa, quebrar com um ciclo de presidencialismo a meio, não é? Isso... numa determinada presidência, ainda não há memória de ninguém ter sido derrotado ocupando o cargo, portanto é sempre complicado que um challenger venha... Pois, em Portugal nunca aconteceu nada. Não, são sempre ciclos de 10 anos. São sempre ciclos de 10 anos. E portanto eu acho que o meu ponto tem a ver um bocadinho com, se for candidato, eu acho que pode ser um bom segundo mandato, um grande segundo mandato. Acho que a campanha vai ter pontos trazidos de uma forma muito negra, acho que vai ser muito reduzida a campanha, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, e se o Presidente for recandidato, também acho que se vai expor o menos possível a esse tipo de confronto negativo. Não acho é que esse confronto negativo venha da Ana Gomes, isso não acho. Eu li uma entrevista tua que tu tinhas uma ideia de uma série de coisas e houve uma que me ficou na cabeça, que era teres um ministério, eu escrevi das oportunidades para o futuro, ele não se devia chamar assim. Ministério não, uma coisa mais comedida. Uma Secretaria-Geral, uma Direção-Geral. Pronto. Explica lá qual é que era a tua ideia disto e onde é que isto, sendo já malandro, onde é que isto se distancia de um plano quinquenal staliniano? Não tem nada com isso. Calculo que não seja minimamente a mesma coisa, mas de alguma maneira tu tens noutros enquadramentos políticos, por exemplo, na chancelaria alemã, em vários parlamentos dos Estados-membros, organizações internacionais, nas Nações Unidas, no gabinete do secretário-geral, na OSCE, na União Africana, tens uma série de organismos destes que podem ter mais ou menos corpo e mais ou menos orçamento. Tens um vice-presidente na Comissão Europeia para esta dimensão, que tem a ver com um mapeamento de tendências internacionais. Eu digo internacionais porque não há nada gerado em Portugal como de grande tendência, quer dizer, nós somos um produto de uma convergência de várias tendências que se vão acentuando. Estudá-las bem, o que é que está a acontecer nestes parâmetros, o que é previsível que venha a acontecer a 5, 10 anos e preparar-nos para esses choques, para essas evoluções, para essas regressões até, não é? E podermos fazer algum trabalho de casa para que a política pública, as decisões políticas não sejam feitas em cima do joelho. Claro que há sempre contextos de imprevisibilidade, a crise pandémica é uma questão dessa, mesmo que tenha sido alertada por várias organizações com algum tempo. Mas o que é facto é que os Estados, sobretudo no campo europeu, porque têm uma competência exclusiva em termos de saúde pública, funcionaram, sobretudo numa primeira fase longa, muito desarticuladamente. Não estavam preparados porque não se prepararam para um quadro tão bizarro como este. Mas as bizarrias acontecem.
O facto é que é esse. O que eu diria é, por exemplo, no Ministério da Economia há uma longa história de, chamam-lhe planeamento estratégico, onde estas questões são estudadas e depois são, supostamente, sobem ao nível da decisão política, do debate, da discussão, enfim. Eu acho é que isto hoje ganhou outra relevância. Não é por acaso que, mais uma vez, um vice-presidente da Comissão, da Ursula von der Leyen, tem um dos portfólios, é este. Porque isto ajuda depois a tu transformares o debate num debate mais consentâneo com os dados que tu tens. Não é fazer futurologia, não tem nada a ver com isso. Tu tens dados quantitativos, podes entregar esses dados quantitativos a outro tipo de instrumentos de monitorização, mais ou menos científicos, que acompanham tendências que não são tão quantitativas, são mais qualitativas, e fazeres um quadro absolutamente realista sobre isto vai impactar o mercado laboral de uma determinada maneira, nós temos que nos preparar para não apostar, se calhar, tanto no turismo nos próximos 10 anos, porque vai acontecer isto. Depois há sempre imponderáveis, há sempre choques, mas no fundo constróis um conjunto de políticas públicas com algum tempo, com alguma maturação, não são à portuguesa, não é? Um bocadinho em cima do joelho. Nós não somos maus a fazer a coisa em cima do joelho, mas podíamos fazer as coisas ainda melhor se tivéssemos esse estudo prévio. Quer dizer, eu acho que falta alguma análise, porque os gabinetes, isso é transversal, ou as direções gerais são muito burocráticas, não é? E têm uma lógica de trabalho muito do dia 2 para o dia da manhã, ou a resolver problemas do dia de ontem, ou a resolver problemas que vieram de há 10 anos, que ainda não estão resolvidos. Isto encavalita muito a construção das decisões. Eu até acho que devia haver gente nos gabinetes que não estivesse lá nos gabinetes. Já que estás a falar de decisões, isto que estamos a falar no contexto europeu, tu achas que a coisa facilitava e ajudava Portugal se a coisa federalizasse mais? Achas que não uso esses chavões, porque esses chavões inquinam o debate. O que é facto é que tu tiveste passos rumo ao federalismo no Conselho Europeu de Julho, que teve aquele grande pacote financeiro e que mutualizou a dívida e transferências financeiras entre os Estados-membros. Há 6 meses isso não passava. Portanto, eu sou pragmático nesse sentido. Não acho que o debate entre estarmos aqui a fazer uma psicanálise, se eu sou mais federalista ou menos federalista. Não, mas a pergunta é a mesma. Eu quero é resolver problemas. Mas a pergunta é exatamente a mesma. Eu estou-te a perguntar se passa por ações como mutualizar a dívida, ou seja, agora o Costa já diz que a parte que a gente vai para o nosso orçamento de Estado não lhe interessa e que, portanto, só lhe interessa a parte que vai ser paga por todos os europeus, não é? E achas que o caminho é esse? Portanto, tu dizes que não, mas estás a ter uma posição federalista quando concordas com isso, não é? Não, eu, como não vejo esses conceitos como bicho-papão, estou à vontade, mas eu acho que não é preciso, não é para fazer passar as decisões, não é preciso introduzir esses termos. Achas que até é perigoso? Por isso, claro. Porque depois não é a questão da mutualização da dívida não vem nos documentos das conclusões do Conselho, mas na prática é isso que aconteceu. Por exemplo, no campo da saúde pública, na gestão de fronteiras, acho que sim, que são competências exclusivas dos Estados-membros, não devem ser. Acho que isso não foi resultou em má gestão no campo da pandemia, no campo de outras matérias, nomeadamente da gestão dos fluxos de migratórios. Como é que tu vês a posição de Portugal no quadro europeu? Como é que vês a evolução? Para onde é que achas que nós devíamos influir? Onde é que nós podíamos ter alguma influência? Tu também falas um bocadinho sobre isso. Falas sobre isso. Bom, eu acho que nós temos mais... Nós temos uma estabilidade de compromisso que é valorizado. Portanto, não somos imprevisíveis. Costa, não é? Somos imprevisíveis. Não somos nada. Não somos nada. Há anos que nós somos os bem comportados. Estamos sempre no núcleo duro. Pode haver o debate sobre os custos a pagar, nomeadamente na integração do euro na sua fundação. Não é? Há um debate sobre isso. Claro. Mas o que é facto é que quisemos estar sempre nesses espaços importantes, estando com o núcleo duro. Agora, esse núcleo duro é reforçado com o Brexit.
porque tu continentalizas muito a política europeia, mas há reações de outras geografias. Há mini-coligações de vontade permanentes, onde tu estás numas, estás noutras, em função das matérias. Isso, para mim, é o que vai marcar, já está a marcar a política europeia nos próximos anos. Portanto, isso obriga a conheceres muito melhor as posições dos outros, para além daqueles tradicionais que tu já conheces, como a França, a Alemanha ou a Espanha. Hoje em dia é preciso conhecer as posições dos Bálticos, é preciso conhecer as posições dos países do leste e centro da Europa, dos países escandinavos, de outra maneira, porque as coisas vão evoluindo. Portanto, tu tens de conhecer melhor. Uma das questões que eu levanto no livro mesmo, naqueles 5 pontos que irão marcar os próximos anos, tem a ver com nós em Portugal, ao nível do decisor, precisa de conhecer melhor as várias matizes europeias. Porque as cores muito preto e branco das últimas décadas já não funcionam. Isto é bom é válido para o decisor, como é que para quem ajuda a decisão. A vontade eu aí acho que percorre o espectro partidário maioritário em Portugal, tem a ver com essa linha de continuidade, continuares a estar no núcleo duro. Abrindo-te aqui um desafio que tem a ver com a posição do Reino Unido, que era uma posição que, em algumas matérias, escondia posições dos outros, ou seja, tu escondias-te atrás da posição do Reino Unido, de Portugal e noutros Estados, e hoje em dia essa posição não existe. Portanto, vais ter que assumir outro tipo de protagonismo, sendo que tens que garantir uma relação com o Reino Unido saudável e construtiva. Portanto, há aqui umas exigências interessantes do ponto de vista internacional para nós. O mesmo é válido para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Angola, a pressão da China, todo este debate. Nós não somos tão irrelevantes assim como se prova pela pressão que o embaixador americano, Estado americano faz sobre Portugal e também a pressão que a China também faz. Depois tem a ver um bocadinho com a conduta dos protagonistas políticos. Têm mais apetência para o debate europeu e têm mais rede, mais influência sobre os seus pares, nomeadamente na sua família política. Eu acho que o Costa conseguiu garantir esse posicionamento na família social-democrata, embora tenha tido uma derrota grande na distribuição dos cargos da nova comissão. Derrota grande, quer dizer, a expectativa era outra. E, portanto, vai depender um bocadinho dos protagonistas. Por exemplo, no governo do Passos Coelho, acho que não havia tanta qualidade nos protagonistas para fazer o debate europeu, até porque o condicionamento da Troika parece paradoxal, mas baixava os teus níveis de criatividade europeia. Não sei se me faço entender. Tu tinhas uma coisa para cumprir e, portanto, é um bocado robótica. Agora não. Agora tens que fazer o regresso. Eu acho que o regresso foi inteligente porque houve uma grande relação com a senhora Merkel. E depois um apanhar, em função dos vários momentos que a Europa está a passar, do teu papel de influência. E achas que a grande solidez da Europa acaba por ser porque a Alemanha é o país mais refém da Europa? É quem mais convém que tudo continue a correr bem? É uma das razões. Todos os países da União Europeia são reféns do sucesso da União Europeia, não tenhas dúvidas, não é só a Alemanha. Claro. Que seria países pobres ou altamente dependentes do financiamento europeu sem a União Europeia. O Daniel tem a Hungria, a Polónia, são os países mais beneficiam do orçamento. Mas, por exemplo, o Daniel nunca abandonarão a União. Claro, o Daniel Oliveira tem um bocadinho a ideia de que o euro privilegiou imenso os países ricos da Europa e pôs-nos todos um bocadinho de mão estendida. Os desequilíbrios económicos entre todos os membros do euro antecipavam que mais dia, menos dia, sem os instrumentos de política financeira e política económica. E achas que é o que se está a conseguir agora com a mutualização da dívida? Eu acho que a última crise de 2008, 2009, por aí adiante, expôs as deficiências da construção do euro. Pronto. Mas também houve a capacidade para encarreirar o debate e algumas decisões para corrigir isso sem pôr em causa a moeda única. O que eu digo é que na última década avançou-se pouco.
No papel está tudo mais ou menos orientado, mas depois na prática não há uma afinação entre todos. E tem que haver uma afinação pelo menos entre 3 na zona euro: França, Alemanha e Itália. E hoje em dia já há mais convergência de caminhos entre a França e a Alemanha, sobretudo nos últimos 2, 3 anos, mas Itália, por condicionalismos internos e também porque a opinião pública passou de euro-entusiasta para euro mais do que cética, não é? Sobretudo em relação aos méritos do euro, é um player que é preciso reconquistar. Nesta pandemia começámos muito mal em relação à Itália, mas tem havido um esforço de todas as, quer instituições, quer de França e Alemanha, para trazer a Itália a bordo novamente nessa linha da frente. Isso agora não mas tem é um caminho. Claro, não tem a ver com a Europa, mas tem influência sobre a Europa. No Reino Unido a coisa está também confusa, não é? O Boris Johnson está com imensa contestação interna. Os trabalhistas pela primeira vez à frente das sondagens. Têm estado a subir há muito tempo. Este líder dos trabalhistas parece que é um tipo que consegue mesmo ter eleitorado. Economicamente, eles já antes de começar a pandemia estavam a entrar em dificuldades, ficaram com dificuldades ainda muito maiores agora durante a pandemia. Onde é que achas que eles têm aquela ideia de que se vão associar aos Estados Unidos, assim, mas o próprio Biden já falou coisas concretas que de alguma maneira, por causa dos irlandeses, etc., está mais do lado da Europa do que do lado do Reino Unido? Onde é que eles podem posicionar? Porque o Boris Johnson, deve haver muita gente que gosta dele, mas ele parece ser essencialmente um grande oportunista, não é? É um tipo que conduz a coisa para ganhar eleições e nesse aspecto, é primo do Ventura. Não, acho que não. Ele é muito mais inteligente e mais culto, mas em termos de maneira como ele gera a agenda dele, não é muito diferente. É caótica e é sempre a ver como é que eu vou conseguir chegar lá. E agora, neste momento, é como é que eu vou conseguir ficar cá. É difícil lidar com um político desses, não é? E com um governo com apoio maioritário que votou favoravelmente a um acordo e 6 meses depois o renega. Eu acho que a prioridade europeia não é o Brexit. Aliás, nós hoje estamos com um Conselho Europeu onde o Brexit é o último dos pontos da agenda e é para ser resolvido em 10 minutos, que é para tomar uma posição de dizer os 27 não vão abdicar de nada do que conquistaram até aqui, não vão desmobilizar a sua posição. Este acordo é para cumprir. Mas o Reino Unido, eu já escrevi isto, é o primeiro caso de um país que aplica sanções a si próprio. Colocou-se num beco absoluto, geoestratégico, geopolítico, geoeconómico brutal. Quer dizer, tem conseguido safar-se do ponto de vista eleitoral. As agendas egoístas dos partidos têm prevalecido, nomeadamente o Partido Conservador, mas isso não trouxe nenhuma estabilidade à proposta britânica, não trouxe nenhuma previsibilidade ao sistema, não beneficiou o sistema nem a economia antes da pandemia, muito menos depois da pandemia. O último trimestre caíram mais de 20% de PIB. Tens depois todas as questões ligadas à saúde e à paz na Irlanda do Norte, quer dizer, não é só questão da fronteira, é um acordo de paz negociado há 20 anos que está em cima da mesa, e é isso que leva aos Estados Unidos, não só o Biden como a Nancy Pelosi, a dizer: se não há garantias que este acordo continue a ser cumprido, não há nenhuma abertura de negociação para acordos comerciais. E bem, portanto, o beco é cada vez mais fechado. A posição do governo britânico é levar isto até ao extremo. Já tem uma aprovação parlamentar de que o acordo afinal não é este. E, portanto, tem a responsabilidade de fazer uma nova, de conduzir o processo. Qual é que é a jogada do Boris Johnson, a meu ver? É fazer aquilo que fez antes das eleições, que é garantir um suposto melhor acordo, prometendo o caos a toda a gente, para garantir à mesa das negociações mais umas coisas de Bruxelas. Ora, isto pode ser realista pensar que tem sucesso uma vez, eventualmente 2 vezes.
Agora, continuamente, é um desgaste brutal. E, portanto, chega a um ponto em que os 27, também politicamente, assumem que não vão desagregar, não vão partir, e acho que isso foi uma surpresa para mim. Nós estamos num momento, ou tivemos nos últimos anos, um momento de nacionalização da política europeia pelos vários Estados e, portanto, o Brexit podia ser mais uma peça desse dominó, mas não foi. Tu não tiveste nenhuma divergência profunda entre os 27 e foi sempre uma retaguarda enorme ao negociador Michel Barnier. Não me parece que agora fosse... dos 27, em termos desse tipo de decisões, pode dizer que não pode votar, não é? Para negociar um acordo comercial, não, porque é competência da Comissão. Mas se for uma coisa política, pode. Quer dizer, tu depois tens que validar isso nos teus parlamentos, não é? Mas à partida garante esses apoios. O que foi conquistado politicamente é uma coesão entre os 27 em matéria do Brexit. Eu acho que isso foi uma surpresa pela positiva. Portanto, não me parece que haja condições agora para que isto não aconteça. Portanto, estamos a fechar o calendário do período de extensão até ao final do ano. Os pedidos de extensão previstos nos acordos já foram ultrapassados, era no início do verão. Admito que numa situação de bloqueio não possa haver um Conselho Europeu extraordinário para validar mais 6 meses, mas para quê? Para alimentar mais uma cambalhota do Boris Johnson? Eu acho que vai chegar a uma altura em que os trabalhistas vão ter que se chegar à frente e fazer não sei se aritmeticamente não é possível, mas também esta última cambalhota do Boris Johnson já abriu feridas no Partido Conservador. Elas não são suficientes para quebrar a maioria absoluta, mas o que é facto é que tu podes paulatinamente ir construindo uma alternativa. O Labour já teve esse momento e desperdiçou, ou seja, uma espécie de moção de censura capaz de derrotar, na altura, um governo minoritário da Sra. May, ou do Boris Johnson a seguir. Portanto, eu sou o maior dos críticos à condução política do Brexit pelos conservadores, seja com a Theresa May, seja com o Boris Johnson, mas acho que há uma grande responsabilidade em tudo isto também dos trabalhistas. Os trabalhistas foram muito coniventes com esta gestão, foram demasiado táticos na altura do Corbyn, foram pouco construtivos numa solução alternativa, porque no fundo o Corbyn era um Brexiteer também, não é? Tinha o partido todo também esfrangalhado. O atual líder trabalhista consegue agregar melhor, tem um discurso bastante mais sensato, mas eu acho que ainda não teve uma proposta à altura dos acontecimentos. Eu acho que pode residir aí alguma... Porque o que é que acontecia também do lado de Bruxelas? É que não havia nenhuma alternativa interna ao discurso dos conservadores. Portanto, não podia forçar nada. Eu, aliás, digo-te que acho que a vitória do Boris Johnson deve, a maioria absoluta, ao beneplácito de Bruxelas. Quando Bruxelas aceita as últimas batatinhas de negociação, dá a maioria absoluta ao Boris Johnson porque quer resolver o assunto. Diz-me uma coisa, só para acabar, vamos aqui um bocadinho aos mídia. E tu também, eu li qualquer coisa que tu escreveste, que eu acho que tu dizes que as fake news não são uma invenção de agora, que o jornalismo sempre condicionou a realidade, às vezes condiciona mais, às vezes é mais independente, às vezes é mais dependente do poder político, às vezes é mais dependente do poder económico. Mas tu agora tens uma coisa nova, nos últimos 20 anos tens uma coisa nova, que é estes grandes impérios digitais. Como é que tu achas que eles vão desenvolver e o que é que os Estados devem fazer em relação a eles? Uma grande pergunta, e acho que é uma pergunta que tende a regular, embora a reação seja enorme, a regular esse mercado absolutamente anárquico. Que é um mercado... Tanto em termos comerciais como em termos de fiscais. Conteúdo acho que é mais sensível. Ok. Então queria a tua tem a ver com a predisposição das tecnológicas em fazer há percursos nesse sentido, claro, não é? Claro. Apagar contas, determinadas contas, fazer os bloqueios de discurso de ódio, isso já há um percurso nesse sentido. Agora, na sede fiscal é a anarquia total, não pagam impostos, basicamente. Em segundo lugar,
o que canibalizam de informação e de mídia tradicionais, também completamente desregulado, não é? Os Estados têm pouco poder nisto. O que tu tens é que transferir a condução do processo a instituições com força, nomeadamente a União Europeia. É isso que a comissária Vestager está a tentar fazer há vários anos. É muito complexo porque estamos a falar de todas as empresas americanas, não é? Já há competidores chineses, indianos também, mas acho que essa é uma das grandes questões da política contemporânea, da relação global, digamos, da globalização. E é uma questão que tem implicações na saúde das democracias, na saúde dos debates, no alimentar dos extremismos, na consolidação dos partidos tradicionais, das propostas mais moderadas, na sobrevivência dos mídia e no papel que eles têm a representar nas democracias, na equidade fiscal, na receita do Estado, digamos, na valência, digamos, no lado que as pessoas tenham uma apreciação de utilidade das instituições, neste caso europeias, para fazer frente a uma desregulação e uma arbitrariedade neste campo e em último caso é um caso geopolítico, como tu vês neste choque, nomeadamente na questão do 5G entre os grandes gigantes, sendo que os Estados Unidos têm um pouco a acrescentar, são pouco competitivos nessa matéria. Mas tu achas que deveria haver, em última instância, que poderia haver coisas reguladas pelo Estado, que no limite, repara bem, o que eu vou dizer agora, o discurso de ódio, os liberais todos, não, os liberais todos agora caem em cima e matam, mas... isso não é necessariamente mau. Pois não, mas a questão é o seguinte, que é, as televisões eram públicas, não é? Depois a privatização acontece um bocado mais tarde, mas ainda tens uma série de televisões, tens francesas, inglesas, portuguesas, tens uma série de televisões públicas. Tu achas que, eu acho que é impossível, mas achas que pode haver algum tipo de, aí eu não acredito, mas aparecerem monstros desses que são de alguma maneira controlados pelo Estado? Não, acho que o debate até é um bocadinho mais no sentido oposto, não é? Do Estado, a pressão que existe faz ou não sentido continuar com televisões, rádios ou outro tipo de órgãos na órbita do Estado, que o Estado seja maioritário no capital. Eu acho que há um papel a cumprir pelas televisões públicas e, portanto, não sou nada favorável à privatização. Mas também estou a falar um bocadinho em causa própria porque trabalho para uma delas. Mas não sou favorável. Acho que há lugar para tudo. Isso não significa que uma televisão, uma rádio estatal tenha uma agenda do governo. Isso é outro debate. Isso estou completamente contra. Estamos a falar aqui do Estado ter um papel de monitorização na desregulação dos conteúdos dessas tecnológicas, dos Facebooks da vida, dos Twitters. Porque para já o que está a acontecer mais é essas próprias empresas gigantes estão a autorregulamentar-se. Tu estás a tentar pressionar há muitos anos que eles façam a sua autorregulação com as dificuldades que isso tem trazido. Agora, o que é facto é que há custos a pagar por estar constantemente a adiar a resolução desse problema. Um deles é a geração de desinformação e de ataques e de bots que máquinas estatais com influência em eleições em países democráticos, só há eleições em países democráticos, não é? O resto é fantochada. Isso já tem um custo político grave, está a alterar o panorama. Portanto, ou tu continuas a acreditar que são as próprias tecnológicas que vão fazer a sua catarse interna, eu acho muito difícil. Aliás, prova-se pela condução que o Zuckerberg dá ao problema, está sempre a empurrar com a barriga, ou tomas conta da situação, ou pelo menos legislas nesse sentido. Eu acho que há uma tentação para que essa segunda via aconteça, mas é sensível. O que é que tu monitorizas? O que é que tu acabas por evaporar do debate? São determinados conceitos, palavras-chave,
bloqueio as contas que manifestamente incitam ao ódio. Devo dizer que não tenho problema nenhum com isso. Não acho que a minha liberdade fique afetada por haver menos discurso do ódio nas redes sociais ou noutro sítio qualquer, pelo contrário. Gostava que fossem as empresas a fazer isso e que não houvesse intervenção do Estado. Eu também gostava que as mulheres tivessem, por questões absolutamente normais da vida democrática, mais lugares de preponderância, mas foi preciso legislar para que algumas coisas acontecessem. Claro. Mesmo para acabar, em relação aos mídias portugueses e à imprensa, eles, tirando a RTP e os canais de rádio, estão todos privatizados. Tu sentes, porque já passaste por mais ou menos todos os grupos de mídia portugueses, tu sentes pressão, ou sentias pressão quando estivesse nesses sítios? Zero. Nunca tive. Posso dizer só, as únicas pressões que eu tive na vida foram de entidades estrangeiras, nomeadamente embaixadas. Ok. E fazendo a pergunta de outra maneira, e sentes que outras pessoas são pressionáveis? Isso eu não sei, porque eu não sou tribal, não é? Não pertenço a nenhuma tribo. Claro. Eu tenho um relacionamento profissional e pessoal com muita gente de muitos mídia, como de outros círculos, mas a esmagadora maior parte das minhas relações são fora dos meus círculos profissionais. Okay. Portanto, eu não sou uma pessoa de corredores no sentido em que ando ali a ver como é que me posiciono, não. Faço o meu trabalho e vou à minha vida. E, portanto, não tenho condições para te responder sobre se a pessoa A ou a B ou a C é pressionável. Ou se é pressionada, ou se tem uma cartilha por trás. Quer dizer, admito que haja pessoas que se prestam a esse papel. E eu não sou um consumidor de televisão por aí além, também não posso dizer com grande propriedade, mas sente-se, quando vês A ou B a falar, que há ali qualquer coisa de recados a dar e não sei o quê. Isso não me interessa absolutamente nada. Porque eu não tenho dúvida. E acho que o telespectador ou o consumidor de mídia, de informação, é suficientemente hábil para perceber o que é que está a consumir ali. Comigo nunca aconteceu, nem de direções de informação, nem de política, nem de, sei lá, como eu te disse, as únicas pressões que eu tive até hoje, e caíram todas em saco roto, levaram logo com 2 palavrões, foi de embaixadas estrangeiras em Portugal. Posso saber quais são? Não. Mas que tipo de pressão? Já agora por curiosidade, não identifiques as embaixadas? Passar informação para atacar A e B. Ok. Passar informação. Sim. Okay. Atacar A e B, coisa que eu jamais me prestaria. Influenciar raciocínios para proteger governos terceiros. Digamos, a apreciação pública que se faz, coisa que também é para o lado que eu durmo melhor. E, portanto, nesse sentido são coisas, algumas um bocado à bruta, outras mais veladas, não é? Mas tu, ao fim de um certo tempo e anos disto, percebes perfeitamente. Onde é que as pessoas querem chegar. Depois, se tem consequências no relacionamento, qualquer pessoa que faça um trabalho profissional de análise política internacional é muito solicitado, não direi pressionado constantemente, mas é cortejado por várias embaixadas em Portugal. Isso é o papel delas, não é? Que é tentar moldar o debate público favorável aos seus governos. Se virmos da forma positiva, estão a tentar dar informação, se virmos da forma negativa, estão a tentar influenciar. Sim, mas tu também podes ter uma relação que te permita ter melhor informação do que a que tens, e portanto isto acaba por ser, se for bem construída, uma relação profissional transparente e honesta. Pode haver abusos. Isso já me aconteceu. E tu sentes, por exemplo, a Embaixada dos Estados Unidos hoje em dia? Zero. Não tens contacto? Posso dizer? Já vivi nos Estados Unidos, já tive que recorrer variedíssimas vezes à Embaixada dos Estados Unidos e sou permanentemente convidado. Nunca fui a nenhuma... Olha, eu acho que de todos os embaixadores americanos conheci numa situação social, portanto nunca fui chamado por um embaixador americano em Lisboa,
Já houve outros países que fizeram esse... Mas tu estavas a dizer que às vezes tens o canal aberto para ter mais informação. O trabalho, digamos, dos conselheiros de imprensa... Claro. Mesmo... Mas aí falas com a Embaixada dos Estados Unidos também? Não é a minha... Nem noutras presidências? Não. Mas porquê? Achas que a diplomacia americana é muito agressiva? Tive 2 ou 3 contactos porque me convidaram para... Não sei precisar, mas tenho ideia de ter 2 ou 3 contactos lá a um nível mais intermédio, não embaixador, mas não é uma embaixada com que eu tenho uma relação historicamente próxima, e é um país que me diz muito. Eu estudei lá, vivi lá, trabalhei lá, vou lá com alguma regularidade, é um tema permanente da minha atividade, mas não tenho essa apreciação negativa da embaixada aqui em Portugal. Outras... Também depende muito dos embaixadores, não é? Há embaixadores mais duros, mais números 2 até mais, que se prestam mais a esse papel. Talvez mais ali do Médio Oriente, há mais tensão. No quadro europeu, boas relações com todos, de uma forma geral. Há uns que têm mais proximidade, até que vais criando uma certa relação pessoal, não só embaixadores, mas noutros rankings, e há outros que, por isso, simplesmente nunca tive. Olha, por exemplo, Espanha, não me lembro, talvez 1 ou 2 vezes, não, e é aqui ao lado, não é? Claro. Inglaterra muito, e outros. Olha, Bernardo, gostei muito da entrevista. Muito obrigado. Vai lá com a aula de boxe. Pronto, ficamos por aqui. Daqui uns dias isto está no ar. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado, eu.